Bem-vindos de volta ao programa Apostila. Eu sou Ana Maria Prates e hoje nós estamos tratando do tema Relações de Parentesco e Reconhecimento de Paternidade. Bom, nós estamos no segundo bloco, em que agora nós vamos abrir para perguntas, tanto os alunos da UDF de Brasília, que estão conosco no estúdio, quanto pelos alunos que estão nos acompanhando pela internet, lá de Minas Gerais, que são os alunos da Unifenas. Vamos começar por aqui, pelos alunos do estúdio, ver se algum deles tem perguntas, se alguns têm perguntas, né? Vamos lá, alguém tem alguma dúvida? Eu tenho uma pergunta, professor. Luciane, vamos lá? O filho pode, a qualquer tempo, pedir o reconhecimento da paternidade? Ótima pergunta, Luciane. Pode. Pode, sim. A ação de investigação de paternidade é imprescritível. Ou seja, a qualquer tempo, eu, como filho, posso pedir o reconhecimento da paternidade. Lembra que nós falamos no bloco anterior que a paternidade é um direito do filho. É um direito dele querer ser reconhecido a qualquer tempo. Há situações, apesar de ser um direito dele ser reconhecido a qualquer tempo, há situações em que a mãe guarda segredo por muitos anos, por motivos pessoais. E a pessoa vem saber o que 20, 30, 40 anos depois que tem um pai XYZ. E gostaria de constar aquele nome do pai na sua certidão de nascimento. A paternidade pode ser pedida até mesmo depois de falecido o suposto pai. Seria através de uma ação de investigação de paternidade pós-mortem, em que ela vai ser proposta contra os herdeiros do falecido. Então, o direito que você tem... Ah, mas meu pai, meu suposto pai faleceu e nem herança deixou. Muitas vezes, os advogados são procurados, inclusive, a busca não é nem pela herança, a busca é por esse direito de personalidade, que é o direito de você ter um pai na sua certidão de nascimento. Então, respondendo a pergunta da Luciane, pode sim a qualquer tempo, porque a investigação de paternidade é uma ação imprescritível. Luciane, muito obrigada pela pergunta. Vamos agora lá para o pessoal da Unifenas, que está conosco pela internet, lá em Minas Gerais. Vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida para levantar aqui para a gente? No caso da inseminação heteróloga, há possibilidade de, no futuro, o órgão de Deus fazer pedido de reconhecimento do filho? Bom, eu vou repetir a pergunta que nos foi feita lá por um dos alunos da Unifenas de Minas Gerais, que é uma pergunta muito interessante e que tem suscitado um debate muito grande. Ela pergunta o seguinte: na possibilidade da inseminação artificial heteróloga, em que o material genético foi doado, né, por um homem, porque a inseminação artificial heteróloga utiliza esse material genético de outro homem. Então, foi reconhecida a paternidade em nome de um casal, né, em nome de um outro homem. A pergunta dela é: esta pessoa que doou este material genético, se num futuro quiser reconhecer esta paternidade, poderia fazê-lo? Bom, isso é um debate extremamente interessante. O nosso Código Civil, ele nada veio regulamentando quanto à reprodução assistida. O máximo que ele fez foi timidamente o que nós falamos aqui. Foi falar da inseminação artificial homóloga, falou dessa hipótese da inseminação artificial heteróloga. Isso foi acrescentado no apagar das luzes, sem muito debate. Sem muito debate. É um tema que hoje o direito não pode deixar de enfrentar. Nós não temos regulamentação quanto a isso. Na realidade, a regulamentação que nós temos parte do Conselho de Medicina, que não normatiza quanto a isso. Ele traz algumas normas éticas de conduta. Sabe-se que quando da doação do material genético pelo homem, ele renuncia a este direito posteriormente de vir reconhecer a paternidade. Entretanto, a pergunta vem: ele renunciou, mas e se amanhã ele porventura quiser questionar esta paternidade? Na legislação, nada impede que isso venha a ser feito. Na legislação, nada impede. Aí vem também uma outra questão, mas isso vai gerar uma estabilidade familiar muito grande. Eu hoje me casei, sou homem, me casei com uma mulher, autorizei que ela utilizasse o material genético de um outro homem, crio esta criança, e amanhã o pai, né, que apenas entregou material genético, renunciando a qualquer tipo de direito, vem amanhã questionando essa paternidade. Nós costumamos dizer que isso vai ter que ficar a cargo da jurisprudência
E cada caso vai ter que ser um caso. Nós já soubemos de casos em que a criança precisava saber quem era o verdadeiro pai, até por uma questão de doença, né? Até para descobrir quem era o verdadeiro pai, para um transplante de um órgão X. E há casos daquele pai que nunca mais pôde ter filhos e quis saber se realmente teve filhos ou não. Bom, a pergunta é uma resposta que eu vou te dizer, meu anjo. Realmente, nós não temos nada no direito regulamentando. E não temos nenhuma jurisprudência quanto a isso. Juridicamente, dentro de um contexto, sem uma visão sociológica da coisa, dentro de uma visão bem técnica e normativa, nada impediria que este pai o fizesse posteriormente, gerando, sim, uma estabilidade familiar depois. Muito obrigada pela pergunta, querida. Vamos voltar aqui no estúdio, vamos ver se alguém aqui mais tem alguma pergunta. Mais alguém? Aqui no estúdio de Brasília? Tem? Sim, professora. João Paulo? Professora, Então pode fazer. nas 5 hipóteses citadas pela senhora de presunção de paternidade, no caso da gravidez homóloga, Dos embriões excedentários? Exato, no caso da gravidez assistida, no caso de gestação homóloga, seria esse o termo adequado. Nessa situação, os filhos provenientes dos embriões excedentários, eles teriam direito à herança após o falecimento dos pais? Ótimo. Este é um outro debate também que nós temos na doutrina grande. A pergunta dele é o seguinte: lembra que nós falamos que a presunção de paternidade, os filhos nascidos provenientes de inseminação artificial homóloga e os embriões excedentários desta inseminação artificial homóloga. Então, hoje, eu junto com meu marido, nós vamos a um laboratório, utilizamos aquele material genético e deixamos aquele material lá guardado, os embriões excedentários. Meu marido vem a falecer, faço a partilha da herança entre os filhos, e amanhã, 10, 20 anos depois, eu resolvo utilizar, depois que meu marido faleceu, resolvo utilizar aquele material, aquele embrião, engravido. Pelo Código Civil, serão filhos do falecido. Serão irmãos dos meus outros filhos, irmãos bilaterais. Aí a pergunta dele, eles vão herdar? Bom, pelo Código Civil, a resposta seria não. Os filhos, para que possam herdar sem testamento, têm que ter sido, pelo menos, o quê? Concebidos à época da morte. Ou seja, no mínimo, teria que estar grávida quando o pai faleceu. Há uma outra forma de herança que seria através de testamento. Pode ser feito um testamento, deixando o patrimônio para a prole eventual de uma pessoa determinada. Entretanto, esta prole tem que ter sido concebida até 2 anos após a morte. Deixa eu explicar isso melhor. O meu marido faz um testamento dizendo que deixa para a prole eventual que vier a nascer de mim, utilizando os embriões excedentários com o material dele, um apartamento X. E meu marido morre alguns anos depois. Para que estes meninos tenham direito a esta herança que foi deixada em testamento por ele, eu tenho que engravidar até o quê? 2 anos após a morte dele. Então, para que estas crianças, de acordo com o Código Civil, não temos nenhuma jurisprudência ainda em sentido contrário, para que estas crianças, esses embriões excedentários, né, que geraram esta criança ou essas crianças, possam herdar, vão depender de um testamento específico e mesmo com testamento, eles terão que ser concebidos até 2 anos, não nascidos, viu? Concebidos até 2 anos após a morte do pai, né? Do suposto pai. É interessante o dilema que a gente gera aí, né? Vai ser filho, mas não vai ter direito à herança. Mas, gente, lembra também a instabilidade que isso gera. A herança foi partilhada há 10 anos. Os filhos receberam a herança, gastaram o patrimônio, né, utilizaram o patrimônio. 10 anos depois, a mãe resolve utilizar os embriões excedentários, engravida novamente. Aquela herança vai ter que ser redividida. Olha que instabilidade. Aí vem um outro dilema. Mas eles não vão ter direito, eles também não são filhos.
Bom, a solução, pelo menos até por enquanto encontrada pelo nosso legislador, foi essa. Sem testamento, eles não herdariam. Tá certo? Muito obrigado pela pergunta, João. Vamos agora, de novo, na Unifenas, uns meninos que estão via internet lá de Minas. Mais alguma pergunta aí? Professor, eu gostaria de saber se a negatória ao exame de DNA implica presunção da paternidade desse suposto pai que recusou o exame. Perfeita pergunta, perfeita. Deixa eu repetir a pergunta para se a gente não entender um pouquinho. O que o pessoal da Unifenas lá de Minas está perguntando via internet é o seguinte: a recusa do suposto pai em fazer o DNA gera a presunção da paternidade? Vamos falar de um debate interessante que fez uma mudança no Código Civil. Até o advento do Código Civil atual, que é um código que entrou em vigor em 2003, nós falamos que é um código recente, nós não tínhamos nada dispondo quanto à recusa do DNA. Então, nós tínhamos 3 posicionamentos. Nós tínhamos uma corrente que dizia assim: se o suposto pai se recusa a fazer o DNA, eu não posso obrigá-lo. Aí vinha aquele princípio do direito penal. Até porque ninguém é obrigado a fazer prova contra si próprio. Nós tínhamos o segundo posicionamento, esse era ótimo. Se o pai se recusa, não tem isso não, vai sob vara. Arrancava o pai para fazer exame de DNA, gostando ou não. Ia sob vara. E nós tínhamos um terceiro posicionamento intermediário que dizia: peraí, eu não posso conduzir uma pessoa, obrigar uma pessoa a fazer um exame. Eu não posso violar essa privacidade dela. Mas eu também não posso retirar de uma criança o direito de ser reconhecida porque a pessoa simplesmente se nega tanto. Então, o que o Código Civil veio trazendo nesta inovação? Lá no seu artigo 232, ele veio dizendo o seguinte: a recusa do pai em fazer o exame pericial, vamos entender o exame de DNA, gera presunção, pode, não é presunção absoluta, presunção relativa, pode gerar presunção de paternidade contra ele. Por que eu estou falando que pode? O pai se recusa a fazer o exame de DNA, mas ele traz um exame de sangue, deixando claro que é impossível ser pai do menino. Porque o tipo sanguíneo da mãe com o do filho, junto com o dele, ele nunca seria pai. É diferente. A recusa dele, ele trouxe uma justificativa para tanto. Ele trouxe algo que não vai gerar uma presunção absoluta contra ele. Agora o pai simplesmente se recusa. Me recuso, porque quem não deve não teme, e não vou fazer o exame de DNA. Ora, esta recusa pode se voltar contra ele. A mãe traz uma testemunha dizendo que à época viu que os dois namoravam, que os dois estavam juntos, ele sempre ia lá, vivia na casa dela, estava todo final de semana. Quando ela engravidou, ele ainda tirou algumas fotos com ela. Ele ainda se recusa, a chance de ser reconhecida a paternidade é grande. Então, respondendo a sua pergunta, bem objetivamente, a recusa ao exame de DNA pode gerar, sim, uma presunção de paternidade, que não é absoluta, mas sim relativa. Obrigada pela pergunta, meninos da Unifenas de Minas. Vamos ver se nós temos mais alguma pergunta aqui no estúdio. Tem mais alguém que gostaria de fazer pergunta? Professora. Felipe? Vamos lá, Felipe. E o pai que aceita a inseminação artificial heteróloga, ele pode questionar essa paternidade posteriormente? Ótimo. Pergunta dele foi: lembra que nós falamos que a inseminação artificial heteróloga, o homem, na realidade, está autorizando que a mulher utilize o material genético de outro homem. Esta não é uma paternidade biológica. Se amanhã ele for fazer um exame de DNA, é evidente que o filho biologicamente não vai ser dele. Lógico que não. O material genético é de outro homem. Mas se hoje um homem adota uma criança, amanhã também, biologicamente, o filho não é dele. Esta é a paternidade, nós chamamos de paternidade socioafetiva. Se houve uma autorização expressa dele quanto à inseminação artificial heteróloga, é por isso que isso é precedido de psicólogos, estudos, várias conversas, para que amanhã você diga: não quero mais. Não existe isso. Então ele não pode desconstituir essa paternidade, como ele também não poderia desconstituir uma adoção, né? Não é um produto que se leva para casa, mas na realidade é por isso que é uma decisão grande a ser tomada. É muito amor, né? É muito amor e é uma decisão grande a ser tomada. Então, Felipe, respondendo a tua pergunta, não poderia. Bom, eu agradeço,
né, a participação dos meninos da UDF de Brasília e também lá da Unifenas de Minas. Nós vamos voltar daqui a pouco com o terceiro bloco, que vai ser um quiz, e que nós vamos responder algumas perguntas. E vamos ter a participação daqui e vou querer que o pessoal também participe via internet. Vamos fazer um breve intervalo e a gente volta daqui a pouquinho.